Politicast. Os dois, tanto o Antônio quanto o Rafael, nesse debate de alto nível, cada um defendendo a sua posição e ainda com os comentários dos amigos que nos acompanham, o Rafael e o Antônio são militantes tanto da educação quanto da saúde, né? Sobretudo da saúde, porque o Antônio é médico e o Rafael lida direto com essa questão da assistência social, né, Rafael? E então acaba se envolvendo com as necessidades da população em todas as áreas, mas se destaca pelo histórico dele a questão da saúde e da educação. A minha pergunta é a seguinte: Bolsonaro fez uma boa gestão da pandemia nessa questão da área da saúde? Vamos começar pelo Antônio, que finalizou a última questão. Então, seguindo bem a risca o que você comentou, se Bolsonaro fez uma boa gestão da pandemia em relação à saúde. Aí a gente vai ter que recobrar para ver como foi o histórico da pandemia. Quando surgiu a pandemia, lá na China ainda, em 2019, Bolsonaro e seu governo, né, o governo Bolsonaro, decretou estado de emergência, se não me engano, em 9 de fevereiro, antes do carnaval. Tá? Esse alerta feito pelo governo Bolsonaro foi motivo de deboche pela imprensa, tanto é que logo depois, em março, se não me engano, começo de março, teve o carnaval, e no carnaval a gente tinha governadores dizendo, não tem risco nenhum, pode vir, vai ser a festa do povo, vamos aglomerar. Então, assim, o primeiro ato em relação à saúde foi isso, né? Foi verificar, foi reconhecer que a pandemia era um problema global e que logo iria chegar no Brasil. Mesmo assim, Dória e seus companheiros aí fizeram o melhor carnaval do mundo, e o carnaval provavelmente foi o principal vetor da doença para o Brasil inteiro, né? Bem nesse momento onde começava o fecha tudo, lá por 20 de março de 2020, a OAB fez o seu ativismo judicial, fazendo uma indagação ao Supremo Tribunal Federal, perguntando o que vai acontecer agora na pandemia e qual que vai ser a divisão de funções das 3 esferas quanto ao combate à pandemia, ativismo judicial. Combinadinho, né? Caiu nas mãos de Alexandre de Moraes, que determinou a função do governo federal dar dinheiro. Tá? Então, em relação ao que o governo federal, Bolsonaro, pôde fazer em relação à pandemia, despejar dinheiro. Muito dinheiro. Para quem? Governadores e prefeitos. Tá? Nas mãos dos governadores ficou a determinação do lockdown, se sim ou não, e a gestão do dinheiro público para a construção de hospitais, compras de respiradores e o gerenciamento da crise de saúde em seus estados e em suas cidades. Só para responder a tua pergunta, o que o governo Bolsonaro fez em relação à pandemia? Deu dinheiro, foi o que ele podia fazer. E quando acionado, né, como aconteceu em Manaus, depois de acionado, ele atendeu, o ministro Pazuello foi até Manaus e resolveu o problema que tinha acontecido lá, se não me engano, em janeiro de 2021, que foi da falta de oxigênio, fazendo uma incrível manobra de logística para levar oxigênio para aquela cidade para superar aquela crise. Essa foi o governo Bolsonaro. Vamos lá, Rafael? Vamos lá, alguns pontos. O Bolsonaro, no período pandêmico, né, aquele nível lá, o pico da pandemia, logo quando começou, o que eu vi não foi isso, o que eu vi foi o Bolsonaro negando o vírus, né, o tempo todo, inclusive fazendo chacota e brincadeira. Essa questão aí de Manaus também, o que eu vi foi que o governo federal, ele tardou demais em chegar lá. Na verdade, ele sabia do que poderia acontecer, mas não fez nada para impedir. E o que a gente viu depois foi que artistas, pessoas fizeram vaquinhas nas redes sociais e fizeram toda aquela movimentação para conseguir levar oxigênio para lá. Não sei se você acompanhou isso, mas foi o que eu consegui ver daqui também. O Bolsonaro, no período pandêmico, ele sempre negou a doença, ele sempre negou a vacina e ele ainda trouxe remédios que não servia, né, para o vírus. Isso também são pontos que a gente deve trazer aqui hoje, quando se trata de pandemia no Brasil. Porque a gente viu um presidente debochando do vírus, debochando de pessoas e até mesmo imitando pessoas com falta de ar, né, que eu não sei se você viu, mas acredito que tenha visto também. Então, eu acho que o que faltou no governo federal
nesse período foi humanidade. Eu acho que foi o que faltou, o principal fator. Foi o ponto-chave, porque o governo federal simplesmente não estava nem aí para ninguém, e a gente teve muitas mortes que poderiam ser evitadas, óbvio, e outras também não. E claro que a gente estava lidando com um vírus desconhecido, mas muita coisa que poderia ser feita não foi feita, porque o governo federal ele tardou, e com isso foi necessário outras intervenções para tentar diminuir, né, a disseminação do vírus. Ok. Antônio, acho que vai querer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Com certeza. Não? Com certeza. Então, só para acrescentar o que você vai falar, você, como médico, em cima do que o Rafael já falou, e assim, para eu dar um pitaco nessa conversa, o fato do governo federal não ter respondido a muitos e-mails, eu não sei o número, por isso prefiro não falar, não me recordo nesse momento, a muitos e-mails da Pfizer, fazendo com que atrasasse a vacinação no Brasil e com isso aumentasse o número de mortos, até porque o Brasil tem 3% da população mundial, e nós fomos responsáveis por 11% das mortes do mundo. Então, me parece que o governo federal teria errado feio, ou você acha que a parte do governo se limita ou se limitou simplesmente a enviar dinheiro e não fazer a gestão através de um comitê central, de abraçar a causa, chamar para si a responsabilidade e buscar soluções junto com os governadores no sentido de que a gente não produzisse um número de mortes tão elevado e acima da média mundial? Nossa, é uma chuva de informações que, olha, você vai ter que dar um tempinho a mais, tá? Ok, tranquilo, claro. Tudo aí. Primeiramente, vamos começar... Mas só para a gente deixar dinâmico, se quiserem continuar nesse assunto, fica 2 mais 2 mais 2, porque senão fica cansativo, ok? Está valendo o tempo. Tem que tentar resumir, porque é muita coisa aí. E os amigos que nos acompanham também podem comentar pelo YouTube, Facebook ou Twitch. Mas uma coisa que, antes de comentar tudo isso aí, que realmente tem que reconhecer a imprensa bate em Bolsonaro. Isso, para mim, é uma coisa muito nítida quando você vê o que de fato ocorria e qual era o discurso oficial da imprensa. Então, ali tem duas realidades paralelas, uma do que realmente estava acontecendo, que o governo Bolsonaro estava correndo atrás, ainda mais dessa que era uma situação de emergência que envolvia o combate ao vírus e a compra de vacinas, né? Eram dois temas diferentes, né, que deveriam ser tratados, né? E a imprensa aproveitou para criar muita narrativa. O que o Rafael narrou foi, de fato, alguns vídeos de recorte que a imprensa fez do Bolsonaro. Bolsonaro imitando não sei o que lá. Tá, pega aquele vídeo e joga e faz um escândalo na imprensa para a pessoa fazer juízo de valor em relação ao Bolsonaro. Tá certo? Então, isso o negócio lá e daí? Meu Deus, que foi um estardalhaço. Bom, o combate à pandemia não se resume ao que a imprensa está falando. Tá? O que a imprensa falava, melhor dizendo. Então, tem muita coisa que precisa ser desmistificada. Vamos lá. Em relação ao negócio... Mas a imprensa não divulgava os números oficiais, Antônio? Se a imprensa divulgava os números oficiais? Sim, o número de mortes que eram do sistema do próprio governo federal, do Ministério da Saúde. Sim, divulgava os números, até hoje está divulgando, né? Mas os comentários da imprensa não eram, assim, comentários justos com o que estava acontecendo na realidade. Era assim, de maneira a atacar o presidente. Mas, enfim, começando a falar sobre o que você comentou. Em relação aos e-mails da Pfizer. Olha, você quer deixar os e-mails da Pfizer para depois do Rafael? Para a gente completar os 2 minutos dele agora? Tá bom. Ele pode continuar, depois eu termino. Então vamos lá, mais 2 minutos para o Antônio. Vai, Antônio. É tanto tema, mas eu vou focar nos e-mails da Pfizer. Okay. Olha, a narrativa da imprensa era a Pfizer sentava num computadorzinho e mandava e-mail. Oi, governo, você quer comprar vacina? Aí o Bolsonaro, atrás do computador, olhava o e-mail e dizia, não vou responder. Olha, tem que ser muito infantil para acreditar numa coisa dessas. E vai mandava de novo, você não quer mesmo comprar vacina? Não vou responder. Aí chega na imprensa, Bolsonaro ignorou 57 e-mails. Sério, tem que ser... Olha, isso aí é um absurdo, tem que acreditar em Papai Noel para cair numa narrativa dessa. E tem que acreditar em Papai Noel para ver um presidente da República oferecendo cloroquina para a EMA, ou não? Ele pegou uma caixinha, mirou na EMA, tiraram uma foto e... Meu Deus, tá falando... Gente, pelo amor de Deus, gestão de governo federal em uma crise sem precedente,
ficar fazendo debochinho, olha, tira uma foto, ele está oferecendo para a EMA, nossa, não vou votar nele. Cara, isso aí é tentar fazer juízo de valor em cima de charge. Vamos levar para o lado da política séria, senão, né? Em relação ao e-mail da Pfizer. Desde o começo, o ministro da Saúde já estava entrando em contato com as fabricantes de vacina, mesmo as vacinas não tendo nem divulgado os resultados fase 3, se tinha eficácia, questão de mortalidade, isso ainda estava em aberto. Aliás, isso ainda está em aberto. Mas, naquele momento, o governo Bolsonaro, o ministro da Saúde, começou a entrar em contato com as produtoras de vacina no mundo, entrou em contato com a Pfizer, eles negociavam não através de troca de e-mail, mas através de reuniões, até porque a Pfizer tem representantes em Brasília, tem representantes em São Paulo, e um entrave que ocorreu em relação a essa negociação é que a Pfizer tinha uma cláusula que dizia: nós não nos responsabilizamos por quaisquer efeitos colaterais em cima dessa medicação. E isso não batia, não se encaixava com a legislação brasileira. Para tanto, se eu não me engano, bom, não lembro qual que foi o deputado ou o senador, mas precisou passar um projeto de lei na Câmara, né, no Senado e na Câmara, para tentar abrir uma exceção para essa regra, para depois viabilizar a compra. Então, enquanto falam que não respondia e-mail, na verdade, tinha um projeto de lei correndo na Câmara e no Senado. Agora Antônio, nós já estouramos mais 2 minutos, mas só para colocar, a PEC, apelidada de PEC Kamikaze, eu até gostaria de tocar nesse assunto, mas no debate entre o José Eduardo Guedes e a Tati de Sampa, que foi na quarta-feira, nós abordamos esse tema... dedicamos um bom tempo a esse tema. Mas o que eu quero fazer a correlação, você falou que ficou aguardando, dentro de uma pandemia, de um estado de necessidade, de urgência, ficou aguardando aprovar para adaptar a legislação brasileira. A PEC Kamikaze, que foi apelidada PEC Kamikaze pelo próprio ministro Guedes, e agora rebatizada pelo governo como PEC da Bondade, e pela esquerda como PEC do Desespero, enfim... tem vários apelidos dessa PEC, foi aprovada em algumas horas, uma alteração da Constituição, não é? Então, o que eu quero dizer com isso? Me parece que quando o governo quer passar um tratoraço para fazer a aprovação, e nesse caso tinha mais do que motivos, teria conseguido fazer a tal alteração da lei que você se refere. Mas, como eu fiz a colocação, antes de passar para o Rafael, se você quiser comentar, fique à vontade. Bom, só por saber que tinha uma lei em tramitação na Câmara e no Senado, já derruba a mentira do não respondia e-mail. Então, a gente já vê que a imprensa realmente enche de narrativa, enche de mentiras sobre a realidade, né, que acontecia com a pandemia, justamente com a intenção de fazer juízo de valor, e no caso, mau juízo de valor, em relação ao Bolsonaro. Segundo, você está falando em relação à velocidade que os projetos podem tramitar na Câmara. Quem define a velocidade de tramitação de um projeto é o presidente da Câmara, é o presidente do Senado. Né? Quem que era o presidente da Câmara naquela época? Não lembro. Arthur Lira, aliado do Bolsonaro. É que em 2020 Então, de fato, se esse projeto foi elaborado e foi passado lá, não sei qual foi o tempo, mas não demorou muito, então quer dizer que esse parâmetro já estava sendo providenciado. No Brasil, as vacinas chegaram com 1 mês de diferença do que chegou no resto do mundo. Até porque é um país de terceiro mundo, os Estados Unidos passaram na frente na compra das vacinas, né? A gente viu o trabalho do Trump em relação a isso. Não teve muita mudança. Logo, o Brasil passou a ser o terceiro país que mais vacinava no mundo. Então, essa história de que atrasou as vacinas e por isso morreu, isso não bate muito com a realidade. Isso aí é só a ladainha política. Mas eu repito que nós somos responsáveis por 11% das mortes mundiais contra 3% da população do mundo está do Brasil, né? Então, é muito acima da média, né? Então, vamos interpretar esse dado. Vamos dizer que o mundo tem 7 bilhões de habitantes. 1,5 bilhão está na África. Na África não teve pandemia. Na África praticamente não morreu muita gente. Na China, que tem 1,5 bilhão de habitantes, também não morreu muita gente. Na Índia, que utilizou tratamento profilático, que tem 1,3 bilhão de habitantes, também não morreu muita gente. Se a gente retira África, China e Índia, a gente tem mais da metade do mundo onde a pandemia não atingiu com força. Logo, no resto do mundo onde a pandemia atingiu com força, obviamente esse número vai ser arredondado para cima. Agora, pegue um índice do Brasil, índice de morte do Brasil, e compare com um país análogo, com o México, com a Argentina, com Colômbia. Isso vai ter um dado mais fidedigno da realidade. Ok. Rafael, você tem um pouco mais do que 2 minutos aí, dado que o Antônio dominou o debate aí.
Quando ele fala aí que o Brasil, a vacina chegou com um mês aí de diferença de outros países, para mim, a questão não é nem chegar a vacina, é a quantidade que chegou. Porque por todo esse atraso em fazer pedido, em comprar a vacina, toda essa enrolação, essa negação, né? E sem falar que o governo federal sempre incentivou as pessoas a não se vacinar, sempre colocou dúvidas na cabeça das pessoas sobre a vacina. Isso também é algo muito delicado para se dizer, é um assunto difícil de tratar, mas a quantidade de vacina que chegou não era um nada para a população, principalmente quando se dizia no início que era necessário 2 doses, né, da vacina. Então, muita gente morreu sem tomar a vacina, muita gente já tinha a vacina, porém era pouca quantidade, que começou lá pelos idosos, e foi diminuindo a faixa etária. Então, eu acho que se o governo federal tivesse intervido de forma positiva na compra de vacinas, na antecipação da compra de vacinas, nos contratos, né, da vacina, eu acredito que teria sido muito mais eficiente e a gente teria evitado muitas mortes. E ainda depois saiu aquela história, né, de que o governo estava pedindo propina de $1 por dose, o Ministério da Saúde estava pedindo e tal. E aí você vê que me parece que o governo ele não estava tão preocupado para com vacinar as pessoas quanto o que ele teria de retorno, né? Pelo que é abordado nesse assunto. Então, eu acho que as pessoas, que o governo federal, ele tinha sim que ter buscado antes, até porque o Brasil sempre foi referência em vacinação, e não ter desacreditado as pessoas da vacina. Porque até hoje muita gente tem medo de tomar a vacina, desacredita, e hoje a gente vê também que muita gente não está voltando para tomar a 3ª dose, não voltou para tomar a 2ª, a 4ª dose não é todos que estão querendo tomar, e isso porque para tomar a primeira já foi toda uma dificuldade para a pessoa sair da sua casa e ir até o posto de saúde, porque tinha medo de morrer, e tinha medo pelas reações que a vacina poderia trazer, e teve outras fake news que mexia até com a fé das pessoas, que eu vi também na internet, de que se tomasse a vacina, perderia a fé, e toda essa situação que foi criando uma grande bola de neve, né? E com isso acaba desacreditando as pessoas, até mesmo da potência da vacina, né? Da proteção da vacina. Então eu acho que o governo federal, ele deveria ter buscado antes, ele deveria ter contratado antes, ele deveria ter o tempo todo ter buscado vacina. Se o governo federal queria um país forte, um país funcionando de forma verdadeira, sem fechar comércio, sem nada, ele teria que, desde o começo, quando surgiu a palavra vacina e que teria a possibilidade da gente ter vacina no final do ano, o governo federal já deveria estar buscando todas essas formas para trazer a vacina para o povo brasileiro, e não ficar diminuindo e colocando medo nas pessoas, para as pessoas não tomar vacina. Isso é absurdo. Então, isso a gente vê que o governo federal, ele simplesmente não se importou com as pessoas, muito pelo contrário, queria que as pessoas não tomassem a vacina, preferia que as pessoas tomassem remédio sem comprovação científica, que na verdade muito pelo contrário, né, já estudaram e disseram que não tem validade nenhuma contra o Covid, alguns remédios que foram distribuídos pelo Ministério da Saúde, outros até perdido e venceu, e teve todo esse problema aí, foi um gasto desnecessário, que não ajudou ninguém a nada, ao invés do governo estar fazendo isso, ele poderia estar buscando vacina para a população brasileira, e não amedrontando a população. @politicast_br